Então vamos para a implementação agora do nosso código, onde a gente consegue entender aqui na prática como a gente vai inserir um novo item numa posição definida, sendo essa posição recebida por parâmetro. Então, aqui no método insert@given_position, no arquivo insert_node@given_position, tá? No nosso repositório data_structures_go, basicamente a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um novo nó, que ele vai receber um ponteiro de node, onde o data vai ser o dado que a gente recebeu por parâmetro, tá? Que ele vai receber o data e o position como parâmetro, beleza? Ele vai verificar se o position é igual a 1, se ele for igual a 1, quer dizer que a pessoa está tentando inserir no começo da lista. Se ela quer inserir no começo da lista, eu vou fazer com que newNode.next ele aponte para quem? Para ll.head, que é o primeiro item da nossa lista. A gente vai fazer com que ll.head agora aponte para newNode, porque ele que vai ter um novo dado agora, né? Então aponte para newNode. E agora a gente vai dar um return. Então ele já resolveria se a posição fosse 1, ou seja, ele quer inserir na primeira posição. Agora a gente vai fazer com que previous ele receba o ll.head, porque ele vai sempre ser um item antes do item que a gente quer alterar, ou seja, um item antes da posição que a gente enviou. A gente vai fazer um count e recebe 1, tá? Agora a gente vai fazer com que for seja, enquanto o count for menor que position, que no caso aqui a gente recebeu por parâmetro menos 1, ou seja, ele vai sempre procurar um item antes do item que a gente quer alterar. Então, se eu enviei que eu quero alterar o item 5 para um novo item, eu vou procurar o item 4 na minha lista, beleza? Enquanto isso não acontecer, eu vou fazer com que previous receba previous.next, beleza? E aí eu vou fazer com que count mais para ele sempre aumentar aqui o valor do count. Quando ele encontrar, ou seja, quando o count for o tamanho de... Quando o count for igual, no caso, a position menos 1, ele basicamente vai fazer o seguinte, ele vai fazer com que o new node, então ele vai ter que criar, na verdade, um novo item current, recebe previous.next, ou seja, eu encontrei um item antes do item que eu quero alterar. Então agora eu vou guardar numa variável o item que eu quero alterar, que no caso é o current, que é a posição onde eu mandei o position, um inteiro, certo? Aí eu vou fazer com que newNode.next aponte para current, certo? E vou fazer basicamente com que previous.next receba newNode, tá? Então dessa forma, basicamente eu faço uma inversão ali que o current ele vai receber o item que eu quero alterar e ele vai se tornar o próximo item do novo item que a gente acabou de criar na variável newNode. E newNode ela vai se tornar a próxima do item que a gente está em previous, que no caso seria um antes, né? Então se eu enviei um position igual a 5, ele vai parar no item 4 na variável previous, vai guardar o item 5 no current, vai fazer com que o item 5 se torne o item 6 e vai fazer com que o newNode se torne o item 5 no lugar. Vai pegar o newNode, que agora é o novo item 5, e vai fazer com que o item 4, que é o previous, aponte para ele. Basicamente é isso, beleza? Então, se a gente for testar isso agora, eu tenho aqui um linked list que tem os itens Otávio, Rancoding e teste, beleza? Se eu quiser inserir aqui no lugar de teste YouTube Channel, então eu quero que seja Otávio, Rancoding, YouTube Channel Teste. O que vai acontecer? Então vou fazer com que ll.insert@given_position ele vai receber então YouTube como o primeiro item, né, que eu quero inserir, e eu quero em qual posição? Então eu tenho o item 1, 2, 3, certo? Então eu quero na posição 3. Depois disso, eu quero inserir o item channel, então eu quero que ele insira channel depois de YouTube. Então, como que vai estar minha lista? Vai estar Otávio, Rancoding, YouTube, Teste. Então eu quero que no lugar de teste tenha channel. Então vai ser o item 4 da minha lista, né? Então eu coloco posição 4 aqui nesse caso. Depois eu vou dar um ll.printlist, beleza? Então vamos rodar aqui, vamos ver como que ele vai ficar. Então tá lá, Otávio, Rancoding, YouTube, Channel, Teste, Null. Então assim a gente consegue inserir os itens na posição que a gente quiser, beleza? Então se eu quiser colocar aqui no lugar YouTube, que seja na posição 2, o que vai acontecer? Eu quero que então no lugar de Rancoding fique Otávio, YouTube e Rancoding, né? Vamos ver se funciona. Então Otávio, YouTube, Rancoding, Channel, Teste, Null. Então funciona da mesma forma, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo a gente vai falar mais um pouquinho sobre linked list aqui no canal, beleza? Vejo vocês lá.